Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo inédito hoje para falar de um assunto importantíssimo, um assunto que todo mundo que trabalha com crédito e cobrança tem que estar ciente. São os indicadores do mercado de crédito e cobrança em 2024. A gente teve agora o fechamento do primeiro semestre, né? O Bacen divulga os dados e a gente vai falar disso hoje, tá bom? Antes eu queria lembrar a todos vocês sobre o lançamento do meu portal de conteúdo, Tabelando com o Tambellini. Para esse lançamento, a gente vai fazer uma live especial no dia 15 de agosto. Então, você que ainda não se inscreveu, vai lá no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição, é gratuita essa live e acompanhe. Eu vou falar como aproveitar as oportunidades, né, e crescer no mercado de crédito e cobrança, tá bom? Então, no dia 15/8, a gente vai falar sobre isso e vai fazer o lançamento do portal Tabelando com o Tambellini. Muito bem. Bom, para a gente ir adiante, não esquecemos, roda a vinheta. Para fazer esse vídeo, esse é um trabalho que a gente fazia desde a época de Go On, né? E aí a gente, quando foi adquirido pela Faico, a gente manteve esse trabalho, era um trabalho que eu fazia sozinho e há alguns meses a gente recebeu um recurso novo que me iluminou, que me ajudou, que melhorou esse processo todo, né? O que é esse processo? Na verdade, todos esses dados não são exclusividade desse site, desse link que eu vou compartilhar. Esses dados são os dados do Banco Central. Toda instituição financeira tem que mensalmente informar o Banco Central sobre os dados. O que a gente faz lá desde a época de Go On é consolidar isso numa forma gráfica, num ambiente onde você possa consultar isso de forma clara, comparar, inclusive, linhas, a gente vai ver isso, e trabalhar, entender isso de uma forma muito clara. Então, para isso, eu vou convidar essa pessoa que tem me ajudado muito, principalmente já nesse processo do Risk Trends, que é como a gente chama, na verdade, o FICO Risk Trends, que é o meu companheiro aqui, que tem me ajudado muito, como eu já tenho sempre falado, João Vitor. João, cara, um prazer receber você aqui no meu canal para a gente falar sobre esses indicadores. Queria que você se apresentasse aí um pouquinho e depois a gente vai falar um pouco dos indicadores. Imagina, tá? O prazer é meu. Eu sou o João, eu trabalho aqui na Faico com Tamba faz mais ou menos uns 6 meses aqui. Eu também sou curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na PUC de São Paulo. E estamos aqui, né, para falar um pouquinho para vocês sobre os indicadores aqui do Trends. Muito bom. Bom, primeiramente, queria dar os créditos aqui aos meus patrocinadores. Queria falar hoje da PG+, né? A PG+, potencialize sua estratégia omnichannel com máxima agilidade, segurança e rastreabilidade. Um serviço aí para comunicação, para cobrança, para marketing, para televendas, enfim, soluções para você entrar em contato com o seu cliente. PG+, uma grande empresa aí, grande parceiro. Grande abraço lá para o Paulo, Augusto e Felipe, e todos mais da PG. Bom, vamos lá, não vamos perder mais tempo. Vamos lá direto mostrar o Risk Trends. Importante, né? O FICO Risk Trends. Importante dizer o link para você acessar, tá? Não existe login senha, é um acesso pela internet. Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo. Você pode acessar o FICO Risk Trends e navegar pelas telas aqui que a gente vai mostrar. Bom, o João, como eu falei, tem me ajudado muito nesse processo e ele mudou toda a cara desse negócio e vem incluindo informação muito importante. Para você navegar,
Eu estou aqui nas abas, né? A primeira aba é simplesmente o logo aqui, a apresentação, e depois a gente tem algumas abas aqui em cima. Análise macroeconômica, empregabilidade, endividamento, análise do mercado de crédito, e aí depois a gente começa visões de crédito, numa visão ano contra ano, inadimplência, visão ano contra ano também, e depois a gente tem visões históricas, onde aí a gente vai poder, inclusive, comparar produtos. Bom, vamos começar pelo princípio aqui. A análise macroeconômica. Aqui a gente traz algumas informações, né, João? Queria que você destacasse aqui, né? A gente incluiu aqui um dado interessante, que depois, em outra parte, a gente faz uma comparação com o crédito, né? Que foi o produto interno bruto. Quer falar um pouquinho aqui o que a gente encontra aqui nessa aba macroeconomia, João? Claro, com certeza. Acho que o principal desse mês do mês passado para esse mês que a gente teve de alteração, a gente teve a inclusão do PIB, né? Então a gente tem um valor absoluto do PIB. O valor é um acumulado, uma estimativa acumulada dos últimos 12 meses, então a gente tem o PIB anual. A gente também Legal. tem, nesse mês, a gente tem uma manutenção dessa tendência de aumento do IPCA. Então, desde abril, a gente Legal. está observando esse aumento do IPCA, da inflação, Aqui, né? e esse mês, isso, por exemplo, ele atingiu 4,23% em junho. O nosso Legal. PIB ele está em 11,17 trilhões, a gente também consegue observar ali. E o volume de vendas no comércio, a gente vê uma sazonalidade também. Ali no mês passado, né, no último mês que a gente tem, em maio, ele dá uma caidinha, mas ele já sobe de novo, então a gente também está com uma variação normal ali, sazonal desse índice. E isso aqui sempre representa também a confiança, né, cara? Se eu tenho um volume de vendas maior, representa um pouco da confiança também. A gente vem aqui mostrando 2024 em patamares superiores aos anos anteriores, né? Então, isso é um destaque legal também. Com certeza. Muito bom. Um negócio super legal que o João incluiu é a empregabilidade. A gente tinha uma linha simples que mostrava apenas a taxa de desemprego. O João colocou uma seção específica para a gente observar desocupação em si, que seria a famosa taxa de desemprego, mas ele criou outras informações que estão lá, que é a informalidade, que é um dado importantíssimo, né? A subutilização e o desalento. A gente vai explicar um pouquinho o que é isso. Aqui também tem o rendimento médio das pessoas ocupadas. João, os destaques aqui, vamos lá. Acho que todos esses índices, caso você não conheçam, são definições que vêm do IBGE. Então, Boa. por exemplo, a gente tem a taxa de desocupação, que é normalmente a taxa que a gente observa, que é o nível de desemprego que a gente encontra, né? Ele atingiu ali em torno de 7% nesse último mês. A gente também tem o nível de ocupação, então, mais ou menos no sentido contrário, ele é o nível, a porcentagem de ocupação que a gente tem no país, que está ali mais ou menos 57%, né, Tamba? Isso, 57, 59. Isso. Então a gente tem, então esse é o gráfico que a gente vê ali no canto superior esquerdo. Ali do lado direito a gente tem um gráfico também que condensa outras três medidas bem interessantes, que é a primeira ali em verde a gente tem, você pode colocar ali para a gente dar uma olhadinha também. É a taxa de Isso. informalidade, né? Que ela está ali em torno de 40%, então a gente percebe uma certa estabilidade desde ali um ano atrás, mas mesmo assim essa taxa é muito alta, né? O que pode dizer para a gente, por exemplo, que talvez algumas medidas especiais de crédito possam ser tomadas por conta dessa alta taxa de informalidade, como, por exemplo, ter uma cobrança voltada mais para parcelas semanais ou bissemanais, em que a gente consiga, por meio do Open Banking, por exemplo, ter um tracking mais específico de como e quando essa renda entra, né, na conta ali do nosso devedor, então, para ter uma Isso estratégia aí. mais customizada, né? Isso é uma Acho que coisa que eu venho falando há muito tempo, né? Em outros países, essa taxa chega a ser até bem maior, quase 50, 53%, Peru, México, né? E nesses países existe já essa cultura de cobranças, prestações semanais ou quinzenais. O Brasil ainda está engatinhando. Muitos bancos, muitas empresas sequer pensam ainda em fazer isso. Ou pensam, mas tem uma limitação, às vezes, sistêmica para colocar esse tipo de situação. Mas beleza.
Vamos aqui Com para certeza. os Continuando, subutilizados, né? isso. A subutilização ela é basicamente uma medida que mede quantas pessoas poderiam trabalhar mais do que trabalham, né? Então, ela inclui tanto pessoas que trabalham não trabalham horas suficientes, né, para o IBGE, ou pessoas que não estão ocupadas, ou pessoas que pertencem à força de trabalho potencial. Ou seja, elas não estão Legal, nem ocupadas, nem desocupadas, mas elas poderiam estar ocupadas. Então perfeito. a gente percebe uma queda, né, ali desde 2021. Então a gente tem uma queda, só que esse número ainda também está muito alto ali, né, em torno de. Você consegue ali dar uma olhadinha no detalhe para a gente? 17,89. 17%, então quase 18%. Então, acho que hoje em dia não é um índice que alarma tanta gente por conta dessa queda, mas ele ainda assim é um índice bem alto. Mas acho que a Legal, gente consegue atribuir nesses últimos anos também essa queda por conta dessa subutilização tanto de horas, né, quanto desemprego, a gente vê que cai um pouco, mas principalmente dessa subutilização por horas insuficientes trabalhadas, né? Então agora as pessoas trabalham vários empregos, mesmo que na informalidade, mas isso também vem tendo essa mudança. Eu acho que a última legal. métrica que a gente tem aqui é o desalento. O desalento, ele basicamente vai falar para a gente quantas pessoas desistiram de procurar emprego. Então, ela está ali também mais ou menos 3%. É uma taxa que está mais ou menos 3,3, estável, isso. né? Ela caiu também 3,20, meu desde Deus. 3,2. Ela cai desde 2021, mas ainda assim, em outros países a gente tem uma taxa até mais alta às vezes. Então, o Brasil ainda está no cenário até que ok, né? Mas que também é Legal. algo que a gente pode pensar, né? Legal, muito bom. Então a gente tem esse painel que fala só sobre empregabilidade. E aí a gente tem um outro também muito importante para cobrança, que é o grau de endividamento, né? Em três gráficos aqui diferentes. E o quarto aqui mostrando qual é o produto indicado como maior endividamento, com a maior dívida que a população tem. Mas vamos por partes, né, João? Vamos lá. Primeiro, famílias endividadas. A gente está mostrando aqui o quê? Isso. Nesses três gráficos, tanto famílias endividadas, como famílias com contas em atraso e famílias que não têm condições de pagar, a gente vê que a gente tem uma quebra também. Então, a gente tem em roxo pessoas com renda mais alta, né? Desculpa, menor do que 10 salários mínimos, é isso, né? Isso aí. No verde, a gente tem pessoas com maiores de 10 salários mínimos e o azul ele dá para a gente o total. Então, só com Legal. uma definição mesmo, as famílias endividadas, elas são famílias que têm dívidas, né, no futuro. Então, pode ser um cartão de crédito, ou um financiamento, ou até uma E dívida no geral. a gente lembra, né, João, que endividado não significa em atraso. Por isso a gente tem os outros Isso, gráficos, né? Todo mundo, né? exatamente. É muito difícil uma pessoa que não tem uma dívida, né? Eu tenho um cartão de crédito, eu tenho a dívida do cartão de crédito. Não significa que ela está em atraso. A gente sempre destaca isso. Por isso a gente Isso, tem esse outro gráfico que aí sim mostra as dívidas em atraso. exatamente. Então, e a última, né? Além disso, ele fala não só elas têm dívidas, como elas não vão ter condições de pagar essas dívidas. Então, é mais ou menos Isso essa a aí. diferença que a gente tem. Como uma Legal. tendência, né? A gente vê nas três categorias uma tendência de queda. Então, elas estão em queda nos últimos meses, o que pra gente é algo bom, né? E, Sem por dúvida. exemplo, no gráfico abaixo, que a gente consegue ver basicamente um padrão, que o tipo de débito com maior percentual de endividamento é o cartão de crédito. Então ele segue na liderança ali, mais ou menos em torno de 85%. Isso aí. Isso aí. Cartão de crédito que hoje serve para tudo, né? Serve para comprar comida, para comprar remédio, não é um item mais de luxo, né? Como Isso. antigamente, né? Você Acho que fazia só tem. compras, mas Aham. Acho que outra informação que a gente pode destacar também é que o crédito pessoal, se a gente alterar ali o isso, filtro, ele também observou um aumento de mais ou menos 1,5 pontos percentuais no último mês. Então a isso. gente teve um pico bem interessante ali, bem importante, né, desse tipo de endividamento no crédito pessoal. Ele ficou aí em Legal. 13,43% nesse último mês. 15 ou 13, meu Deus. 15, não é? 15,43. Não, é que eu tô sem Mais óculos alto também aqui, ainda. então... mas beleza. Bom, muito legal. Então, até aqui a gente está falando de dados que vêm do IBGE, do IPCA, de alguns outros dados, né? Alguns até do próprio Banco Central a gente tira, mas daqui para frente a gente vai pegar dados especificamente do Banco Central. Esse primeiro ele mostra a nossa relação crédito sobre PIB. Quer falar um pouquinho, João? Vamos lá. Claro.
Então, essa relação é uma relação que a gente também consegue compreender a dimensão do crédito no país. Então, quanto maior essa porcentagem, mais o crédito ele é livre, né, sobre o PIB. Então, a gente tem uma quebra também, uma divisão nesse gráfico. Em azul, a gente tem os recursos direcionados. Então, a gente faz uma relação só dos recursos direcionados sobre o PIB. Em roxo, se não me engano, a gente tem os recursos livres, PF, sobre o PIB. Isso, Exato, né? E o verdinho, ele tá os recursos livres PJ sobre o PIB. E aí a gente soma perfeito. esses três e a gente tem a composição da carteira toda, né? Então, Isso nesse aí. mês, você consegue ler o número para mim, Tambor? A gente chegou a 50, meu Deus, 53,90, gente. Eu Isso. definitivamente preciso colocar meu óculos. Vamos lá. Isso aí, Então, 53,90. Agora, claramente. isso E diz aqui, também para a legal gente, que a gente. Desculpa, João, vai lá. imagina, isso diz para a gente também, acho que o Brasil ele tem um potencial de crescimento, né? Outros países envolvidos têm ali percentuais muito próximos a 100%, né? Inclusive, então acho que é um Ou caminho que mostra para a gente superiores, que né, às vezes. a gente tem muito para caminhar ainda. Isso aí. Temos que caminhar, mas temos que caminhar com não com 72 milhões de inadimplentes, né? Sim, com segurança. Exatamente. E aqui é legal que a gente mostra, né? A gente viu lá o PIB, 11 trilhões, né? E a gente vê aqui nossa carteira de crédito, 6 trilhões, né? E sempre em crescimento aqui, ano contra ano. Isso. E aqui na direita também a gente tem uma quebra, né, entre PF e PJ. Se eu não me engano, Muito aqui o legal. azul ele é PF e o roxo é PJ. Exato, e o roxo é PJ. Muito bom. Beleza. Bom, e aí a gente vai para indicadores de crédito, né? Nessa primeira visão, Caramba, tanto acho que na. a gente Oi, acho que a gente pode voltar também e falar um outro ponto. Se a gente relaciona a primeira aba que a gente viu também, né, o número do PIB que a gente colocou, perfeito. a Sim, gente sem pode dúvida. verificar as flutuações, né? Então, por exemplo, Sim, as flutuações ali desse indicador do crédito sobre o PIB, eles não necessariamente são vinculadas à mesma movimentação na carteira de crédito, mas eles podem ter uma oscilação no perfeito. PIB. Então, por exemplo, no Perfeito, mês é. passado, o PIB ele cresceu 0,5% e a carteira cresceu 1%. Então, ele está mostrando para a gente um Perfeito. crescimento relativo de 0,38% no crescimento real líquido da carteira, né? De É, 0,7% em isso é relação ao muito PIB. legal. Porque às vezes a gente pode ter um crescimento aqui que, na verdade, não representa um crescimento real do crédito, e sim, por exemplo, uma queda do PIB, né? Então, isso é muito importante, e eu acho que agora ficou muito legal a gente ter os dois indicadores aqui, porque aí eu posso efetivamente olhar quanto um cresceu e quanto o outro cresceu, e qual é a relação efetiva de crescimento que eu tenho dentro desse gráfico. Muito bem lembrado, João. Tá, então vamos lá agora falar do mercado de crédito, dos indicadores? Podemos? Podemos, claro. Legal. Aqui, tanto na parte visão ano contra ano, e a visão evolução, que está lá depois um pouquinho mais na frente, eu tenho quatro grupos, né? O que, que eu tenho aqui, João? Explica aí para a galera. Aham. Então a gente tem a carteira, que é basicamente a carteira de crédito total, né? O saldo final do período das operações de crédito. A gente vai ter Legal. as concessões, que são as novas operações de crédito contratadas. O prazo, ele é o prazo a decorrer médio das novas operações de crédito. E as taxas é mais ou menos a mesma lógica, elas seguem, então é a taxa média de juros dessas novas operações. Taxa anual de juros, né? Isso é Isso. importante. Então, aqui que é interessante, aqui desse lado a gente consegue selecionar o que a gente quer ver. Então, por exemplo, eu vou querer ver só as pessoas físicas e aqui eu tenho os tipos de recursos. Recursos livres que representam todos aqueles produtos que a gente está acostumado a ver, tá? E os direcionados são aqueles recursos onde o empréstimo ele é garantido, por exemplo, por uma linha de crédito direcionada, ou do governo, ou de algum recurso. Então, aqui, por exemplo, o crédito imobiliário, o BNDES, o agronegócio, por exemplo, tá? Vamos olhar aqui os recursos livres, e aí aqui, ó, eu posso selecionar o produto. Então, eu quero olhar, por exemplo, só o cartão de crédito, como é que foi. Ó, o cartão de crédito, ele tem uma carteira de 542 bi, né? E a gente teve aqui, por exemplo, do mês de maio para junho, uma queda aqui nas concessões. A carteira basicamente estável. Né? Os prazos, como o cartão de crédito não tem um parcelamento, ele não existe aqui, né?
e aqui a taxa de juros média 84%. A gente também tem, né, João, as opções de abrir o cartão de crédito para olhar, por exemplo, o parcelado, como foi só o produto parcelado. Aí eu já tenho o prazo médio de um cartão de crédito parcelado é de 9 vezes, tá? E a taxa de juros do parcelamento, 180% ao ano, tá bom? Enfim, então aqui eu navego pelos produtos. Aqui a gente deixou algum destaque, João, para a gente comentar? Acho que a gente pode comentar a carteira, ela continua crescendo, né? Como a gente vê, ela tem 6 trilhões, mais ou menos. E as concessões, ela aumentou em relação ao último ano, mais ou menos 9,9%. As concessões também Meu aumentaram Deus. mais ou menos 11,3% e chegaram ali a quase 586 bilhões. Isso aí. Acho que isso. Outro ponto que eu acho que é Isso, interessante a perfeito. gente destacar se a gente Legal, compara a carteira PF com carteira PJ, tá a bom? carteira PJ ela está tendo um aumento também nesses últimos meses que ela não tinha nos meses anteriores, então acho que é interessante a gente também olhar com carinho para a carteira Exato. PJ, que é algo que a Porque gente não. ela passou muito igual aqui num crescimento muito pequeno, e agora a gente tem um crescimento aqui bem mais relevante, né, em relação ao último mês aqui, ó, com um pico aqui, né, de crescimento. Isso. Aham. Acho Legal. E tanto, que. ó, o volume de concessões também, ó, bem grande. Uhum. Legal. Aí a gente tem a mesma visão gráfica falando da inadimplência, né, João? Vamos falar um pouquinho disso aqui? Conta pra gente aqui o que que eu tenho aqui nesses gráficos falando de inadimplência. Isso. A inadimplência a gente tem mais ou menos movimento sazonal em maio. Então, a gente tem um pequeno aumento em maio e a gente segue por uma queda em junho. Então, isso é um movimento sazonal, a gente observou isso na inadimplência. Esse declínio a gente consegue ver no over 15, no atraso entre 15 a 90 dias, que eles atingiram mais ou menos 7% e 3,8%, ambos, né? Então, tiveram mais ou menos uma queda de quase 0,3 pontos percentuais em média. Isso aí. E também a gente observa algumas quedas em relação ao over 90, que ele atingiu 3,24 em junho, né? E no over Isso. 15 a gente também teve essa queda. Isso aí. E Bom ele atingiu. sinal para inadimplência. Agora, se a gente olhar a pessoa jurídica, vamos lá. A gente tem um pouquinho diferente isso, né? Vamos lá. Uhum, A pessoa jurídica, né? A gente teve lá um ano de 2023 com uma subida lá até novembro, caiu em dezembro, que é sazonal também. A gente começou um ano meio que estabilizado aqui, né? Com caídas, subidas, porém pequenas, ainda acima do período do percentual que a gente encontrou no ano de 2023. Agora, se a gente continuar nessa pegada, aí a tendência é a gente baixar a inadimplência nesse ano em relação ao ano de 2023. Né? perfeito. Legal. Bom, para a gente ir para o final aqui, né, para mostrar o que, que a gente tem aqui. Como eu mostrei na parte lá do crédito, mesma coisa. 4 gráficos, um mostrando carteira, um mostrando concessão, o outro prazo e o outro taxas, porém numa visão evolução, tá? Que aqui sim é legal eu, por exemplo, botar um período maior, por exemplo. Vamos lá. Aí, muito legal. O que que é legal aqui? Eu posso olhar e comparar produtos. Então, por exemplo, eu vou olhar lá os meus produtos e eu vou olhar lá dentro dos recursos livres, pessoa física, e aí, por exemplo, eu posso selecionar que produto eu quero olhar aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente está olhando aquisição de outros bens, que aqui eu tenho o CDC, que é o CDC, o carnê, que é feito por financeiras, o meu cartão de crédito, o cheque especial e o crédito pessoal não consignado. Mas eu posso olhar outros tipos de produtos. Vamos olhar, por exemplo, o crédito consignado, para a gente ver o tamanho dessa carteira. Olha só, essa é a maior carteira do crédito de pessoa física, o crédito consignado. Porém, a carteira que mais cresce mês a mês é a do cartão de crédito, tá? E aqui a gente tem as taxas de juros também. O cheque especial é o campeão aqui. Ele, na verdade, só perde para o
rotativo do cartão de crédito. Se eu pegar aqui e colocar ele, a gente vai olhar aqui que ela, opa, olha lá, cresceu. Isso é o que o governo tem trabalhado nos últimos anos aí para tentar reduzir esse percentual. Começou a cair um pouco aqui, mas ainda alto, 429,46 ao ano o rotativo do cartão de crédito. Que mais, João, para falarmos aqui? Acho que a gente pode destacar também o crédito imobiliário, né, o financiamento imobiliário ali nos recursos Legal, direcionados. ótimo, vamos lá. A gente teve uma pequena queda das concessões nesse mês passado, mas em relação ao ano passado, a gente aumentou quase 35%, então é um crédito que está crescendo bastante. A carteira também cresceu quase 12% no último ano, que está na máxima histórica dela, né? Então acho que esse cenário de crescimento demonstra para a gente uma esperança, né, das famílias e da população no geral, no futuro e na economia, por conta de a gente só compra uma casa e procura um financiamento imobiliário quando a gente espera algo positivo no futuro, né? Então acho que isso é algo Exatamente. muito indicativo pra gente. Legal, eu acho que esse produto ele tem essa característica mesmo, né? Olha só o crescimento do crédito de janeiro para frente, né? Olha só o pico que a gente teve. A gente teve uma concessão de 15 bi e aqui 20, né? Quer dizer, um grande crescimento aí. E demonstra isso que o João falou, o nível de confiança mesmo. Por fim, a gente tem um indicador que mostra, aqui a gente também mesma coisa, né? Vê a inadimplência comparando produtos. Então vamos pegar aqui alguns produtos, ó, dos recursos livres. Vamos pegar aqui, por exemplo, o cartão de crédito, cheque especial, para a gente olhar o percentual de inadimplência. E o crédito pessoal não consignado. Vamos pegar esses três aqui, né? Então, ô João, só explica para a galera esse indicador aqui, over 90, né? O que ele é? Isso. O over 90, ele é basicamente uma soma da carteira, né? De toda a carteira inadimplente acima de 90 dias. Entre 90 e 360 dias, é isso, né? Perfeito, isso mesmo. E na mesma linha, os outros, né? O over 15, a gente tem entre 15 e 360 dias. E o atraso entre 15 a 90 dias, acho que o nome é muito explicativo, né? Então a gente pega essa Exato. carteira inadimplente entre 15 e 90 dias. E aqui a gente vê a maior inadimplência, o cheque especial. 12% da carteira está acima de 80 dias. No cartão, 7,7%. E o crédito pessoal não consignado, 5,94%. Né? O cartão teve momentos que ele foi menor, né, do que o crédito pessoal. Era, na verdade, a tendência aqui dele ser menor. Passou um determinado momento aqui, né, que ele começou a se igualar e hoje ele superou a inadimplência do próprio crédito pessoal, né? Então, aquele dado lá na frente que a gente colocou do grau de endividamento, o produto com maior nível de endividamento, cartão de crédito, está muito demonstrado aqui, tá bom? E aí, para a gente finalizar, a Acho gente tem que, esse... Oi, desculpa, João, pode falar. imagina, acho que um outro ponto que a gente pode destacar é o cheque especial. Ele teve um Legal. aumento de quase 1,6 pontos percentuais só nesse último mês. Então ele explodiu, né, nesse um mês a inadimplência. Então acho que gerente de carteira aí que tem cheque especial na carteira, mas tem algum outro produto também, Exato. talvez seria interessante diversificar e investir um pouco mais, por exemplo, no cartão de crédito, que também te dá um limite ali na conta, por exemplo, mas que não é uma modalidade que tem tanto risco quanto o cheque especial, por exemplo. Exatamente. Perfeito. Muito bom. E por fim, aqui a gente tem um indicador que ele é o indicador que mostra a carteira e o over 90. O que é legal aqui, né? Aqui, igualmente a gente falou lá da relação crédito-PIB, a gente tem a divisão aqui, que a inadimplência ela está sendo monitorada aqui pelo indicador que eu divido ele pela carteira total. Então, se a carteira sobe muito, eu posso ter uma primeira impressão de que a inadimplência está caindo, né? Então, esse indicador, o over 90, é muito importante a gente também entender quais foram os movimentos. Por isso, a gente dá essa visão aqui também para você buscar cada produto e ter essa visão carteira contra o percentual de inadimplência. Muito bom. João, é isso. Temos mais destaques que podemos mais dizer aí, que a gente tem percebido. A gente tem feito aí um relatório que está sendo sempre divulgado mensalmente sobre o Risk Trends, né?
O mês passado a gente já começou isso, então esse mês deve estar saindo agora nos próximos dias, e a gente sempre deixa lá uma visão e algumas recomendações. Faltou algum destaque aí, João? Ou a gente falou tudo? Isso. Esses artigos, né, estão disponíveis no blog da FAICO. A gente também pode Isso, colocar o link na descrição. E acho que a legal. outra recomendação que a gente não destacou foi o quanto ao cartão de crédito. Se a gente voltar alguns vídeos atrás também, a gente consegue fazer a portabilidade do saldo devedor desse produto agora, Boa, né? Então acho que as instituições elas têm que conceder ofertas mais atrativas para o consumidor com juros mais baixos por conta desse novo cenário de competitividade que a gente tem, para não resultar numa perda de carteira, né? Então acho que essa muito bom. conjuntura também vai auxiliar na diminuição da inadimplência, né, no médio a longo prazo por conta dessa competitividade que a gente vai ter agora nesse cenário, né? Muito bom. João, eu preciso. A gente falou tanto do Risk Trends que a gente foi tão profundo que eu esqueci de destacar nossos patrocinadores aqui do canal. Então, vou fazer isso aqui no final. Não é menos importante, mas vamos lá. Queria destacar Portal Seção de Créditos, uma vitrine de oportunidades para quem tem créditos vencidos, né, não performados, né, que é o NPL, compartilhar informações sobre esses ativos e buscar a venda desse crédito para diversos investidores cadastrados. Então, se você tem uma carteira lá de crédito antiga, pensa em vender tua carteira, o portal Seção de Créditos é uma alternativa para você. Tá? Grande abraço lá para o Max e para o, oh meu Deus do céu, para o Evandro. Bom, temos também a Acta, né? A Acta é uma plataforma completa e moderna para gestão de carteiras de cobrança em diversos segmentos. Se você está procurando uma ferramenta de cobrança, a Acta é uma grande alternativa para você. Junto com a Acta, a gente tem também o Virtua, também um software que toda empresa precisa ter para melhorar seus resultados de cobrança. A Virtua é um software tanto para usar uma empresa de cobrança quanto um credor. Uma grande ferramenta, grande abraço para a galera toda lá da Virtua. E, por fim, a gente começou agora recentemente a Vert. A Vert, ela desenvolve estratégias de cobrança, é uma empresa de cobrança, mas ela é um BPO financeiro, sob medida para a empresa colher os melhores resultados. A gente começou esse mês a trabalhar com ele, pela todas as receitas e despesas que eu tenho no Tabelando, né, que é a empresa que tem atrás disso o canal, vai ter o blog, vai ter todo o portal, a gente vai ter toda a gestão sendo controlada pela Vex. Então, grande abraço para toda a galera lá. Era isso. João, obrigado de você estar ouvindo aqui dos nossos patrocinadores. Imagina. Queria aí que você fizesse uma despedida aí, falasse um pouquinho e a gente vai se despedir efetivamente. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela Tabeline, pela oportunidade. E é isso, muito obrigado. Muito bom. Meu menino de ouro da Faico, cara. Não quero perder esse menino nunca mais. Ô, João, te agradeço, cara, muito bom. Eu queria reforçar para toda a galera de crédito e cobrança acessar o Risk Trends mensalmente, sempre que necessário, para tirar dúvidas, acompanhar o crescimento da carteira, o crescimento ou a manutenção ou a redução da inadimplência, dado importantíssimo para a gente que vive nesse segmento. Beleza? Queria lembrar você, não deixe de curtir o canal, compartilhar, não deixe de se inscrever, estamos chegando a 2.000 inscritos, eu sempre falo, né, quando a gente olha lá o videozinho de um youtuber, o cara tem milhões de inscritos, aqui eu não vou ter milhões, a gente vai ter a galera qualificada do nosso segmento. Sempre que eu falo de um evento, MoveOn, CMS, junta lá 1.000 pessoas, a gente tem aqui quase 2.000 pessoas qualificadas, com uma audiência muito bem direcionada e muito qualificada. Agradecer você também que está aqui me acompanhando toda terça e quinta com os meus vídeos. Beleza? Galera, muito obrigado, João. Valeu aí pelo papo, muito bom. Você tem aprendido muito e acho que isso é uma bagagem muito positiva para a tua carreira que está começando aí. Você vai longe, viu, menino? Obrigado, com Grande certeza. abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.